Olá, meus amigos da TV Câmara de Cubatão, sejam todos muito bem-vindos. Só para os senhores terem uma ideia, hoje nós estamos aqui dentro do gramado do Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, considerada a vila mais famosa do mundo. E hoje nós viemos aqui porque nós vamos conversar com um ex-jogador de futebol que marcou seu nome na história do Santos Futebol Clube e também do futebol brasileiro. Nosso convidado é o atacante Nenê Berramino, que vai bater um papo descontraído conosco para falar do Santos Futebol Clube e de sua carreira. Aqui, direto deste templo sagrado do futebol mundial, a Vila Belmiro. Ai, a chance pro Nenê aí! Aí o segundo! Nenê! Santos! Léo, olha a chance! Aí o primeiro gol! Nenê! Tem o Emílio na cobertura. Enganou o Emílio. Outra pinta seca, esquisita. Matinha cortou mal, Nenê aproveitou. Tá aí o segundo gol do Santos. Nenê, camiseta número 9. Santos. Legal, meus amigos do programa Câmara Esporte, em definitiva, agora nós estamos de volta. E como nós dissemos na abertura deste programa, hoje nós vamos conversar com um dos maiores jogadores da história do Santos Futebol Clube, época de ouro, e hoje trabalhando nas categorias de base. Estou falando do meu amigo, o querido Nenê Berramino, essa pessoa de um caráter excepcional, um grande profissional, um grande jogador de futebol, parou, hoje está trabalhando nas categorias de base. Nenê Berramino é o nosso convidado especial. Nenê, muito obrigado por você nos receber aqui neste templo sagrado do futebol, que é a Vila Belmiro. Enfim, muito obrigado mais uma vez em nome de toda a nossa produção, viu, Nenê? Bom, eu acho que é um prazer, né? Sempre a gente falar com os amigos, né? Os amigos são sempre bem-vindos. E já fazia um bom tempo que a gente não se falava, né? É verdade. Mas pessoalmente, isso, né? Pessoalmente, é verdade. Mas é sempre um prazer, né? É sempre bom a gente estar do lado dos amigos e que gostam da gente. Ô, Nenê, quando ele falou, um tempo a gente não se falava, mas todo dia a gente conversa, né, Nenê? Um bom dia, troca ideias, enfim. Nenê, você começou aqui no Santos quando, se não me falha a memória, deixa eu ver se a minha memória é boa, foi o Antoninho que trouxe você, foi o Barleta. Como é que foi a sua chegada na Vila Belmiro, na época de ouro do futebol? Bom, a minha chegada na Vila foi... Eu jogava na praia, né? Ponta da Praia, né? Um clube lá? E no Pasteiro, eu jogava no Pasteiro. Pasteiro nós jogávamos sempre domingo à tarde já calçado, né? Já jogava com chuteira já com 13 anos já e tudo, já naquele tempo era difícil, mas já havia campeonato santista de futebol juvenil, né? Antigamente era só juvenil, infantil e juvenil, não tinha juniores, não tinha sub-20, não tinha essas coisas todas, era só infantil e juvenil. Eu comecei no Pasteiro. Depois fui jogar na praia com o Unidas, que era o time do Pasteiro, né, da molecada do Pasteiro. E depois voltei a jogar na praia com o Santos Praia Clube, onde tinha Olavo, Formiga e Feijó. Só isso. Essa era a minha zaga no campeonato, que fomos campeões na praia, né? Tinha Graceto, que é conhecido, Zé Luiz, Valdir Teixeira, que jogou na Portuguesa Santista. Era um time de veterano pesado. E eu tinha apenas 16 anos, né? Eu era o garoto do time. E nisso, o senhor Ernesto já me conhecia, o senhor Ernesto era o treinador. O senhor Ernesto já me conhecia porque o Pasteiro jogava os campeonatos,
O seu Barleta, junto com o seu Bezerra, eram os diretores. O Barleta também já me conhecia da praia e tudo. E quando eu vim para o Santos, o seu Formiga também falou com o senhor Ernesto. E entrando, uma vez que mandaram eu vir, eu fiquei na porta, ali na entrada, onde entramos no portão 6. Eu fiquei ali na porta. Aqui era tudo aberto, o vestiário do Santos. Ele chamava, aqui ficava cheio de garotos, né? Muitos garotos aqui, que o senhor Ernesto andava no meio deles, escolhia quem ele queria. E eu estava aqui, encostado aqui atrás, na cobertura. E ele me viu de longe e falou: ô Belarmino, vem aqui, pô. E eu fui. Entrei, ali era o vestiário, era diferente, era uma salinha de imprensa só pequena. E o vestiário do amador e do profissional era um em frente ao outro. E o Zuca era o nosso roupeiro. O Zuca, né? O Zuca, um grande Zuca. E ele tinha a porta aqui cortada e ali do lado ele tinha a janela onde ele dava o material. O Santos era uma escassez antigamente. O Zuca pintava a bola de branco. Pintava as bolas para ficarem as bolas todas bonitinhas e tudo, né? Aquele tempo era meio complicado. E aliás, as bolas não eram pintadas só aqui na Vila Belmiro, em todos, em todos os lugares. Lugar eles pintavam, acabava o jogo, pintava para ficar branca. Para ela ficar branca nova, porque se jogava sempre com bola branca. Né? Não tinha essas pinturas que tem hoje, as bolas bonitas e tudo. E o senhor Ernesto pediu para ele emprestar uma chuteira. Ele colocou a chuteira na janela. Quando eu fui calçar, eram 2 pés direitos. Então, o primeiro treino que eu fiz aqui, que todos treinavam aqui, todos treinavam na vila, infantil, juvenil, profissional, tudo aqui. Então, treinávamos terça e quinta aqui, jogávamos sábado do campeonato. O profissional todos os dias, o infantil treinava quarta e sexta, ou segundo e quarto, uma coisa assim, e sempre treinava aqui na vila, aquele gramado maravilhoso que tinha a vila antigamente, né? Aliás, então, todos os estádios de futebol eram assim. Hoje é um espetáculo. Hoje é maravilhoso. Aí, eu treinei com 2 pés direitos aqui. E foi aprovado. E fui aprovado, o senhor Ernesto já me conhecia, né? Entrei no lugar do Léo, que eu fui fazer até o meio campo do juvenil com o Léo Oliveira. Então, ele não queria sair, porque ele estava no exército naquele tempo e vinha treinar de vez em quando, não podia vir treinar sempre. E ele saiu reclamando e eu entrei no lugar dele. E fiquei. E eu treinava escondido do meu pai, né? Meu pai era português de esportes. Meu pai não gostava do Santos. É verdade, o teu pai torcia para Portuguesa. Meu pai não gostava do Santos, esse era um problema. Mas meu irmão mais velho me dava cobertura. E ele não deixava você vir treinar no Santos porque ele torcia para Portuguesa. Eu estava treinando com o Papa, o velho Papa. Velho Papa. Quando ele mandou tirar foto, eu vim para o Santos. Chegando aqui, eu fiquei um mês, comecei a treinar, jogar e tudo, fazia gols. E tinha uma excursão para a Alemanha, em 68, foi quando chegou o Manuel Maria em Santos. Ele tinha vindo da seleção olímpica, né? E ele chegou para ir para a excursão com o juvenil, nós íamos para a Alemanha. Mas a posição sua do Manuel é diferente. Não, nós fizemos uma amizade desde 68, nós temos essa amizade quando o Mané chegou aqui em Santos. E quando foi para assinar o contrato de gaveta, foi outra briga. Que antigamente tinha que assinar um contrato de gaveta para segurar tal que tinha. Meu pai não queria assinar. Porque estava no Santos. Porque eu estava no Santos. Se fosse na Portuguesa, assinava rapidinho, eu tinha escondido, né? Eu vinha escondido treinar. Ele nem sabia que eu estava no Santos. E o seu Barleta para convencê-lo, o seu Ernesto para convencê-lo a assinar e tal, aquelas coisas. E ele assinou. E eu, em um mês e pouco, eu fui para a Alemanha. O seu Barleta me levou para a Alemanha naquela tal excursão, que nós tínhamos um timaço, naquela excursão foi um timaço para a Alemanha. E aí comecei no Santos. Comecei a trabalhar, a treinar. O seu Antoninho era o treinador, né? O seu Antoninho, quando ele via alguém que tinha uma projeção no juvenil, ele levava para a concentração. Ele levava sempre 2, não trocava de roupa, não jogava, né? Só ia para conviver, porque era chácara. Se concentrava na chácara. Era na Nicolau? Na Nicolau Moran. Então todos se concentravam ali, então todos estavam juntos. Então, só para conviver, trabalhar ali, conversar com os jogadores. Os ídolos que tinham, né, pô, na época, que era uma maior alegria nossa, era treinar com eles
e concentrar com eles, né, cara? Era uma coisa de louco, todo mundo queria. O Santos concentrava muito na onde disse o Nenê, aqui na chácara Nicolau Moran, né? Que é aqui em cima no Planalto. Enfim, o Nenê, por exemplo, a década de 60 que foi a época de ouro do futebol, principalmente do Santos Futebol Clube, que encantou o mundo, isso inegavelmente. É que era para você, pô, Durval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, você garoto ali naquele meio, como é que era isso? Era uma maravilha, né, pô? O Pepe já estava parando, né? O Mengal tinha parado já, 68. Né? O Durval já tinha saído. Então o nosso time já começou a reformular, mas tínhamos 7 na seleção brasileira. Você chegou a jogar com o Edu? Edu. Então, o Santos tinha Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel Camargo, Rildo, Clodoaldo, Pelé e Edu na seleção brasileira. Era 7, né, da seleção 7 brasileira. na seleção. E o Cláudio ainda, que estava machucado, mas ele estava sempre na seleção brasileira. Desses que você falou, o Edu foi um dos maiores jogadores que você já viu? Foi. O Edu ponto esquerda? O Edu ponto esquerda. Um dos melhores que eu vi jogar. Vi o Pepe, né? O Pepe era um goleador. O Edu era um driblador. O Edu era um jogador e o Pepe era um goleador. O Pepe, com aquele chute, não usava nada, não usava caneleira, não usava tatura, não usava nada, ele colocava a meia forte, e tinha um chute daquele tamanho. E tempo chuvoso, então ele chutava no meio da barreira. Quer dizer, era um time que dava gosto de jogar. Eu continuei treinando, jogando no juvenil, treinando no profissional durante a semana, jogava no juvenil. Nosso juvenil, todos vingaram. A primeira geração dos meninos da Vila dizem que foi 78. Quando foi campeão paulista contra São Paulo. Eu penso que foi esse que foi 69, 68. Porque o meu time em 69 era William, goleiro, jogou. Pitico na lateral, jogou. Orlando Lelé, jogou. O Ari Silva... Orlando Lelé, o lateral direito. O lateral direito. Ele jogou no Vasco, né? Isso, ele jogava... falecido, nosso amigo. Isso, meu compadre. Meu compadre Orlando. Ele jogou de zagueiro, jogava de zagueiro. Orlando? Ele era centroavante e passou a ser zagueiro. O Ari Silva não jogou no Santos, mas jogou no México. Ele jogou no Atlas e no Veracruz até. O Dacival foi o único que não vingou. E era um meia que foi adaptado à lateral e jogou muito bem de lateral. Esse era o nosso juvenil. Aí tinha o Léo, que jogou. Eu joguei. O Ibrahim era o ponta direita, também jogou. O Picolé era o centroavante, jogou. O Djalma Duarte jogou e o Fito jogou. Quer dizer, todos eles, né? Para você ver que só 2 jogadores não jogaram no Santos, o resto todos jogaram. Só que esses 9 jogadores que subiram, tinha que disputar com o Edu, com o Manuel Maria, com o Coutinho, com o Clodoaldo, com Ramos Delgado, Joel Camargo. Não iam prestar atenção nos garotos que tinham subido. Com um mundo de jogadores que tinham e jogadores de seleção brasileira. Este cidadão que o Nenê Berramina falou, Ramos Delgado, argentino, que trabalhou aqui também no Santos Futebol Clube. Uma vez, Paulo, aqui na porta do Memorial das Conquistas, o Ramos Delgado me disse o seguinte, ele me chamava de Magrão, na época eu era repórter esportivo de rádio, você lembra? O Ramos Delgado, eu conversando com ele ali, porque a gente tinha essa facilidade com os jogadores, hoje é muita segurança, enfim. O Ramos Delgado falou para mim, e quando ele falou para mim eu até me arrepiei, ele falou, cara, Magrelo, ele me chamava de Magrelo porque eu era magrelo, lembra disso, né, Nenê? Ele falou o seguinte, não é possível que um ser humano normal, foram essas as palavras do Ramos Delgado, e você que foi muito amigo do Pelé, você que jogou com o Pelé pode me confirmar. O Ramos Delgado diz o seguinte, Magrelo, não é possível que um jogador de futebol, um ser humano normal, faça nesses campos, com a bola, do jeito que era o futebol, o que o Pelé fazia dentro de campo. Não é possível. Dentro de campo, quando ele entrava,
tinha que ter uma ajuda espiritual, porque só quem viu ele fazer o que ele fez é que acredita nisso. Não é possível que um ser humano normal faça o que ele fazia dentro de campo. Verdade. Você concorda com isso, né? Concordo, porque quando a gente estava no túnel, que era diferente ali, o túnel tinha aquela grade. Você lembra que tinha grade antes, levantava e tinha a escadaria para subir no campo. Antes era assim, não era como hoje, vamos dizer. Ele era sempre o último, nós já estávamos perfilados para entrar, ele já vinha correndo e nós viemos para ganhar. Nós treinamos para ganhar, nós não treinamos para perder. Então, podemos até perder, mas nós treinamos para ganhar. Vamos embora, moçada. A fisionomia dele no mudava, trote, é verdade que a fisionomia dele mudava? Já mudava, já entrava, ele sempre, quase sempre o último, então ele já entrava puxando fila. Então ele já falava isso. Naquele tempo ele já falava isso. E era uma pessoa que estava uma ou duas jogadas adiantadas de todo mundo, né? O que ele pensava já estava, a gente ia pensar. Teve jogadas que às vezes eu imaginava de uma forma, ele já imaginava de outra. Quando eu joguei com ele de centroavante, ele me dava bronca. Eu falei, mas você é o Pelé, pô, eu sou o Nenê. Quer dizer, é muito diferente, é muito difícil e muito complicado. E seguir o seu raciocínio não é fácil, né? Então, era um cara de um caráter, entrava em campo, disputava tudo, brigava tudo, queria ganhar sempre. Outro que fazia a segunda dele era o Carlos Alberto. Lateral. O Carlos Alberto era um cara também de uma personalidade muito forte, né? O cara peitava juiz, falava com o juiz forte, falava com todo mundo. Carlos Alberto também era um personagem muito forte dentro do esquema. Quando ele foi técnico do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro veio jogar contra o Santos aqui na Vila Belmiro, numa quarta-feira à tarde, o jogo foi 4-4, o Valdir, centroavante, e o Atlético Mineiro treinou aqui na Portuguesa Santista. Eu fui lá entrevistar o Carlos Alberto, entrevistar os jogadores do Atlético Mineiro, que eu estava fazendo, eu ia fazer aqui o vestiário do Atlético, e ali conversando com o Carlos Alberto, deu para perceber mesmo que ele tinha personalidade forte, que ele era durão naquilo que ele fazia, extremamente disciplinado, enfim. Gente, vou fazer o seguinte, eu vou ao intervalo, na volta, e eu quero conversar rapidamente com o Nenê a respeito de um jogo que marcou para mim muito, que foi aqueles 4-4 contra o Goiás, que o Nenê fez 3 gols, 3 golaços, tudo no ângulo esquerdo do goleiro, e tem uma cena muito interessante que o Edu, que foi um dos maiores jogadores de futebol que passou aqui na Vila Belmiro, e do Brasil e do mundo, quem viu, viu, e o Pelé, os dois correndo para abraçar o Nenê. Eu achava que tinha sido contra o Juventus, foi contra o Goiás, né? Depois eu quero falar disso, e a chegada do Nenê, sua estreia, que eu tenho a informação, eu já conversei com outras pessoas, e você também, quando você entrou para estrear com a camisa do Santos, ficou meio tremendo, né? Com aquelas pernas. Como, né, Nenê? É verdade. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos com o programa Câmara Esporte, ainda com esse papo gostoso com o Nenê Berlamino. Na época da TV Com, que eu apresentava o programa ao vivo todos os dias, eu falava, um dos maiores jogadores de futebol que passou e que vestiu a camisa do Santos Futebol Clube. Nenê Berlamino é o nosso convidado. Depois do intervalo a gente retorna. Até já. Legal, meus amigos, nós estamos de volta com o programa Câmara Esporte, com esse bate-papo gostoso, descontraído, com essa pessoa na qual eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, como jogador de futebol, o que ele representou e principalmente como pessoa. Estou falando do meu amigo Nenê Berlamino, que é o nosso convidado especial do programa Câmara Esporte. Nenê, eu falei no encerramento do primeiro bloco a respeito daquele jogo de Santos 4, Goiás 4, esse jogo foi no Pacaembu, né? Pacaembu. Que você fez aqueles 3 golaços que nós estamos vendo. Como é que foi aquilo lá? Como é que foi ser abraçado pelo Edu de um lado e do Pelé do outro? Bem, nós já estávamos meio acostumados, né, a conviver, né? Sim. Mas a emoção... Mas aquele foi marcante, Nenê, foi marcante, e eu tinha feito o 4º gol.
Só que o juiz era o José Alto Pereira, não sei se você lembra, que era um carioca, que o Pelé estava impedido. Mas eu tinha feito um quarto gol. A bola já tinha entrado, né? Eu que chutei a bola. Ele deu o impedimento. Estava 3-0 já. E era o quarto gol. E eu iria fazer o quarto gol. E ele deu o impedimento do Pelé. Mas era um time... O Goiás tinha um timaço. O Goiás tinha Lincoln, Paguete, Lúcio, Triel. Era um Matinha. Era um grande time também o Goiás. O treinador era o Dino Sani. Quer dizer, um grande... Eles fizeram... Aquele jogo eles fizeram um carnaval como se tivessem sido campeões brasileiro. Eles entraram no campo, eles pulavam, eles faziam o diabo, cara. 4-4. Porque estava 4-1 para nós. Foi no Pacaembu, né? Pacaembu. Estádio Dr. Paulo Machado de Carvalho. Estava 4-1 para nós e eles empataram 4-4. E o Paguete fez 3 gols também. O centroavante. Também. Mas os gols eu fiz, os 4 gols no mesmo lugar. Nenê, você tinha facilidade. Você é o que... Canhota e direita, né? Nesse jogo você Eu fiz um de direita. Você fez um de direita. Mas de direita eu não escrevia nada. Mas ali você pegou bem, né? Mas ali eu peguei no ângulo. E o legal que o interessante disso tudo é que os 3 gols foram no ângulo esquerdo superior, do goleiro. Os 3 gols. Fiz um gol que me marcou muito e que ninguém fala. Foi o 3º gol que eu fiz nesse jogo. Sim. Que eu fiz da meia esquerda, no bico da área, e entrou do lado esquerdo do goleiro no ângulo de lá. Eu estou te falando que eu acompanhei várias vezes, eu lembro disso perfeitamente, imagens marcantes. Porque são coisas, como você falou, a gente jogou, foi craque, alguma coisa. Tem muita gente que não me conhece, né? Tem essa nova juventude, né? Os garotos mais novos, da era Robinho para cá, mais ou menos, 2000 para cá, eu saí muito cedo do Santos. Você foi para o México, né? Eu fui pro México. Você ficou 10 anos no México, campeão várias vezes lá. Então eu não, naquele tempo que eu saí, tinha outros craques, né? Eu saí com 22 anos, quer dizer, saí muito novo do Santos, fiz 6 anos de Santos, e saí com 22 para 23 anos. E tem muita gente que passa e não... Mesmo os garotinhos que são da base, que estavam, que a gente acompanha, que a gente está sempre junto, tudo, os treinadores têm que falar, sabe quem é esse? A maioria não conhece, não vê e não tem a história da pessoa que está. A memória do brasileiro é assim, que você quer ver uma coisa, daqui 20, 30 anos, esses garotos que estão não vão lembrar mais do Robinho. Daqui 30 anos vão lembrar, já foi passado. Infelizmente nós, brasileiros, a gente não cultua. Por exemplo, quer ver uma coisa? Tem um palmeirense aqui que gosta muito do Santos também. É o único palmeirense que eu sei que adora o Santos Futebol Clube, que é o meu. Isso é bom, né? Mas isso é bom. Mas o Palmeiras naquela época, os jogadores ficavam mais tempo nos times. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney, a gente não esquece. Quer dizer, todos craques. O Ademir da Guia, quando eu fui homenageado pelo Jabaquara Atlético Clube, o Ademir da Guia veio aí. O Ademir da Guia é um dos maiores, se não for o maior ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras. E a molecada palmeirense hoje em dia não sabe quem é. Ele sabe. Não, por isso. O caso do Rivelino, por exemplo. Foi do meu caso. Eu joguei 236 jogos. Você fez mais de 60 gols, né, Nenê? E fiz 61 gols. Jogando pelo Santos. Pelo Santos. Tá. Para você jogar naquela época, você tinha que jogar pelo menos um pouquinho, não é verdade? E fazer 61 gols... Com aquele timaço. O que eu fiz com aquele timaço, então eu não posso falar que não joguei. Está na história, claro, isso está na história. Claro. Isso ninguém tira. Claro. Né? Então os mais jovens que não conhecem, passam a conhecer. Isso é bom, essas coisas de você trazer os mais antigos por uma entrevista, os mais jovens saberem, né? Quem são os jogadores que aqui andam, que aqui trabalham, que aqui gostam, que aqui amam, né? Isso. Principalmente que aqui amam, né? O Santos. Eu sou de Santos. Claro. Eu vou em cada esquina, eu tenho um amigo. Claro. Quer dizer... E esse reconhecimento, Nenê, porque vocês marcaram, como você disse, chegou em 68, o Santos já tinha uma história mundial fantástica, mas você fez parte, você conviveu com aqueles homens que também marcaram e você teve a sua contribuição, a parcela
para que esse clube chegasse Verdade. a ter o nome que eu me tem. sinto assim, eu tenho minha contribuição, eu tenho a minha história. Claro. Ninguém apaga. Se você for lá ver, eu sou o 36º goleador do Santos. Quer dizer, para 1000 jogadores que jogaram, e olha que pode ser até o 40º, mas para 1000 pessoas que passaram aqui, para 1000 jogadores, isso é um fato que eu guardo para mim com muito carinho, com muito apreço. Então são coisas que, se as pessoas forem ver a história do Santos, vai ver que lá está o Nenê Bellarmino. E assim, Nenê, marcar um nome na história deste clube, com tantos craques que tinha, e jogar naquele time com tantos craques que tinha, entre aspas, não é para qualquer um. Não é. Eu não posso fugir disso. Quando a gente já treinar com eles, já era maravilhoso. Já era maravilhoso, é. Jogar com eles, então, pô, é coisa do outro mundo. Que nem quando chegou numa excursão, o Santos viajava muito. Sim. Já foi em 69, já foi. E o Santos viajava muito. E um dia o seu Antoninho, nós íamos jogar contra o Atlético de Madrid. Esse foi o meu primeiro jogo como titular. Foi quando você tremeu? Bastante. É claro. Escutando o hino nacional. Aí... E era aquela camisa branquinha? Contra o Atlético de Madrid, que é vermelho e branco. Sem publicidade, sem nada. Né? O seu Antoninho chegou e falou... Garoto. Você foi pego de surpresa que ia jogar nesse dia? Porque eu andava muito com o Léo. Então, nessa excursão fui eu e Léo. Foi em 69. Quer dizer, a gente já vinha treinando desde 68, viajando, jogando com o time misto, jogando coisas. Então, nós já estávamos participando com eles. E na viagem, para você ir para uma viagem no Santos, você tinha que ter um lugar e o cara tinha que escolher direitinho, porque dentro daqueles craques todos que subiam aqui, que ficavam vendo aqui, falavam com o diretor, tinha mais facilidade de falar com o Dr. Cleiton, o Dr. Sérgio Oré, Vasco Faé, jogadores de seleção que subiam aqui tranquilo para falar com os diretores. E nós éramos garotos, nós não subíamos aqui. Nós ficávamos dentro do campo, nós não tínhamos essa moral que eles tinham, né, cara? Então, o seu Antoninho virou para mim e falou assim, vai jogar. Eu não sei, eu entrei no quarto dele, estava o professor Júlio Mazei e ele. Falou, senta aí, vai jogar. Mas se fizer caca, você sai. Falou isso para você? Assim falou. Eu falei, caramba. Contra quem? Só para o telespectador relembrar. Contra o Atlético de Madrid. Só isso? Só contra o Atlético de Madrid. A despedida de um Rivila, um lateral direito lá. Aí eu falei, caramba. Porque eu tinha falado antes com o Léo, antes de subir, eu falei, Léo, ele vai querer que eu vá carregar alguma coisa que ele comprou, que já está cheia a mala dele, e vai querer que eu carregue para ele. Ele tinha esse costume. E o que eu fiz? Subi, fui. Sou um professor no Mazei numa cama, ele na outra, eu sentei. Aí ele falou isso, você vai jogar. Hoje você vai sair jogando. Aí ele falou, não, como você tem entrado, como você tem jogado, como você está fazendo. Faça o que você está fazendo. Faça o que você está fazendo. E fomos para o jogo. Um frio. Começou a tocar o hino nacional. Comecei a tremer, cara. E os caras do meu lado, porra, não treme não, cara. Vai jogar, cara. Falei, não, eu tô com frio. É frio nada. Aquele negócio. Meu time. Gilmar, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel Camargo. Gilmar dos Santos Neves. Isso. É isso? Esse foi meu time. Então, Gilmar, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel Camargo e Rildo. Nossa. Djalma Dias e eu. Porque o Clodoaldo machucou, veio embora. E jogou Djalma Dias. Mané Maria, Edu, Pelé e Abel. Esse foi o primeiro jogo que eu fiz como titular no Santos com esse time. Que isso, hein, Nenê? Ganhamos de 3-2 e eu fiz o primeiro gol. Marcante, então, né? Marcante para mim. Tanto é que eu não esqueço a escalação. Né? Claro. Tanto é que eu não esqueço, tenho na memória tudo, nas minhas coisas, mais ou menos na minha memória, tudo que eu participei. Nenê, antes da gente terminar o programa, depois você foi para o México, 10 anos você ficou lá e também no futebol mexicano você marcou o seu nome, né? Porque vários títulos você conquistou lá. Ganhei alguns, outros vice-campeonato, e lá eu fui chamado por uma revista. Eu tinha a surda de ouro. Eles me fizeram uma charge dizendo que era o Nenê, né? Tá a minha foto. Sim. A surda de ouro de 24 quilates, não era de 18.
Eles colocaram lá, a revista El Balón, chamava. Tá. E na outra que chama Pênalti, eu fui chamado de Pelé Branco. Olha que legal, cara. Essa eu tenho. E como é que você recebeu isso? Era um estímulo, eu era um dos craques do time, né? Onde estava Roberto, Eusébio estavam no meu time. Eusébio, né? Não, o Eusébio daqui. Ah, tá. E nós fomos vendidos juntos. Eu, Roberto e Eusébio, nós fomos juntos daqui para lá. E o Jair... Ah, ele foi junto com você? Ele foi um pouco antes de mim, para me fazer a transação ainda. E o Jair, um moreno que jogou no Fluminense e no Olaria. Tá. Também fomos nós 4 brasileiros, nós fomos uma equipe sensação. Perfeito. Nós fomos a equipe sensação do campeonato. Então no México eu sempre fui bem recebido. Sempre fui bem acarinhado. 10 anos, né? E joguei no mesmo time, né? No mesmo time. Então, era uma coisa louca. Nós não jogávamos no estádio, nós jogávamos no estádio Jalisco e nós não jogávamos com menos de 35 mil pessoas. Estádio Jalisco, que foi a final da Copa do Mundo de 1970, quando o Brasil venceu o Uruguai. Foi quase a final, venceu o Uruguai, mas a final foi no Azteca, né? Ah, a final da Copa do Mundo, isso, me lembrou bem, foi no Azteca, é verdade. Então, e nesse jogo do Azteca que me chamaram, nós jogamos contra o América, que era um dos grandes times do México, dono da Televisa, né, que é o presidente, e nesse jogo que me chamaram, que eu parecia o Pelé e que eu era o Pelé Branco. Nós ganhamos de 3-0 do América. Não deixa de ser no Azteca. Não deixa de ser um orgulho e que você guarda isso também com muito carinho. Guardo né? com muito Apesar carinho. da sua passagem pela Vila A revista tem quase 50 anos, está guardada. Você tem ela lá? Eu tenho. Claro. Guardei e tenho guardado, a revista tem quase 50 anos. Nenê, para encerrar com você, hoje você trabalha nas categorias de base do Santos Futebol Clube. Hoje eu trabalho na captação, né? A gente viaja muito, a gente viaja por quase todo o Brasil. Eu, Balu, Liló e Essinho. Balu que eu encontrei com ele aí na e a Paulinha também faz parte. Então nós trabalhamos, né? Esperamos continuar e seguir, contribuir, porque o coração é Santos, né? Aqui nós fazemos as coisas com carinho. Enquanto nos deixarem fazer com carinho, a coisa vai fluir e tem que fluir, porque o Santos tem que voltar a ser o grande que sempre foi. O que sempre foi, verdade. Nós recebemos aqui na edição deste programa Câmara Esporte a presença deste moço que eu tenho um carinho muito grande como pessoa, um dos caras mais decentes que eu já conheci no futebol. E como ele mesmo falou, e a gente sempre fala, é um dos grandes nomes do futebol, do Santos Futebol Clube e do futebol brasileiro. Com muito carinho, Nenê, nós aqui, em nome de toda a nossa produção aqui, nós queremos agradecer a você por ter cedido esse tempo para a gente gravar aqui o programa Câmara Esporte, neste templo sagrado do futebol, e só agradecer a você por tudo que você fez e pelo carinho com a nossa equipe. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, hein? Não, obrigado. É sempre um prazer a gente falar com os amigos e para mostrar um pouco da nossa vida, né? O cotidiano que a gente faz, o que a gente trabalha, que a gente se dedica, né? E eu agradeço a oportunidade de poder expor tudo isso e vocês estão de parabéns pelo programa. Legal. Um abraço. Legal. Nenê Berlamino foi o nosso convidado especial, muito especial do programa Câmara Esporte desta edição. A você em casa que nos acompanhou, os nossos agradecimentos, agradecimentos a toda a nossa equipe que aqui está, Paulo Tito, o Igor, Fabi e o nosso diretor Douglas, tá certo? Um abraço a você, gente, muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até o nosso próximo encontro, Nenê Berlamino, o nosso convidado especial. Valeu, gente!